Bem, rádio ouvinte, conforme anunciamos neste programa, trazemos agora com exclusividade para você o Edito de Nabucodonosor e a sua loucura. O Edito de Nabucodonosor e a sua loucura. O quarto capítulo do livro do profeta Daniel, o servo do Deus Altíssimo, homem sábio e fiel, começa com Nabucodonosor exaltando o Deus do céu. Pois este rei babilônico já havia presenciado o grande poder de Deus quando lhe foi revelado o sonho que então sonhara e todo o seu significado. Ele também foi testemunha de maneira ocular como o Senhor o Altíssimo os seus servos veio livrar daquela fornalha ardente e com eles ali passear. Por isso o quarto capítulo por este rei foi escrito para o próprio testemunhar que o Senhor é bendito, e isso bem ele fez escrevendo um edito. No edito ele começa demonstrando humildade, desejando aos povos, seja de qualquer idade, aos que viviam no mundo, paz e prosperidade. E teve a satisfação de falar-lhes a respeito dos sinais e maravilhas que Deus o Altíssimo tem feito, e em seu próprio favor, e isso disse direito. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas são todas as suas maravilhas, e continua a exaltação. O seu reino é eterno, de geração em geração. E logo o rei começa no edito a testemunhar tudo o que lhe ocorrera, o seu orgulho sem par, bem como as suas experiências em querer se exaltar. Disse o rei Nabucodonosor que, estando em casa sossegado, no seu palácio real, ficou deveras espantado com o sonho que teve, que o deixou alarmado. Contudo, fez um decreto convocando uma reunião com os sábios de Babilônia para que ele desse a explicação acerca do sonho que teve, bem como a sua interpretação. Daí os magos e os astrólogos no palácio ali entraram, e ele contou-lhes o sonho, mas não interpretaram, até que a sua presença a Daniel ali levaram. E a este Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e onde nele está o Espírito dos deuses santos, o sonho vim lhe contar. Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que em ti há o Espírito dos deuses santos, e que podes interpretar as visões do meu sonho. E o rei começa a narrar. As visões de minha cabeça aconteceram assim: estando eu em minha casa, vi diante de mim uma árvore no meio da terra, grande como sem fim. Essa árvore cresceu muito e se fazia tão forte, que chegou até o céu devido ao seu grande porte, e para ver a nada da terra não precisava ter sorte. Sua folhagem era bela e nela havia alimento, pois com fruto abundante provia então sustento para todas as criaturas, disse o rei bem atento. Os animais lá do campo em sua sombra descansavam, e as aves do céu nos seus galhos moravam, e muitíssimas criaturas dessa árvore se alimentaram. Em meio às tais visões que em minha cabeça eu via, eis então que de repente desceu do céu um vigia, que clamando fortemente a sua voz se ouvia: derribai esta árvore, e seus galhos sejam cortados, arranque as suas folhagens e seus frutos sejam espalhados, e que as aves e os animais sejam delas afugentados. Mas o tronco da árvore com as raízes seja deixado, preso com ferro e bronze, e no solo fixado, e em meio à relva do campo, pelo orvalho seja molhado. E junto com os animais fará a sua refeição, comendo por 7 tempos grama com alimentação, pois de homem para animal seja mudado o seu coração. E tendo contado o sonho, pediu então a Beltesazar que ele desse o significado, pois no reino não iria achar outro sábio igual a ele que o pudesse interpretar. Entre mentes, Daniel, chamado de Beltesazar, por quase uma hora inteira atônito veio ficar, pois os seus pensamentos vieram ali o turbar. Não se espante com o sonho nem com a sua interpretação, pediu o rei a Daniel, pois viu nele a perturbação, estampada em seu rosto naquela mesma ocasião. Mas Daniel desejou que o sonho fosse aplicado aos inimigos do rei, bem como o significado, e foi por isso que ficou um tanto ali preocupado. Então disse Daniel ao rei que estava ali, que aquela grande árvore que não podia se medir, era o rei Nabucodonosor que estava ali a ouvir. Quanto a essa árvore que no sonho te apareceu, és tu mesmo o rei, pois a tua grandeza cresceu, pois até aos confins da terra o teu domínio se estendeu. E quanto àquele anjo que a árvore mandou cortar, mas que deixasse o tronco para o orvalho se molhar, essa foi a interpretação que Daniel veio dar. Expulso de entre os homens, ó rei, então serás, e com as feras do campo, com eles então viverás, tendo a erva como alimento, e do orvalho te molharás. Passarão 7 tempos até que venha a aceitar que sob o reino dos homens do Altíssimo é o mandar, pois a quem ele quer, o domínio ele dá. Quanto ao tronco da árvore que não foi abatido, bem como as suas raízes, o reino te será devolvido, pois o céu é quem domina,
se isso tiveres reconhecido. Portanto, ó rei, desfaz da tua maldade, renuncia os teus pecados e atenta para a necessidade dos pobres do teu reino e viverás em tranquilidade. Mas apesar do conselho que Daniel lhe falou, o rei não deu a mínima e tampouco se humilhou. Pelo contrário, foi soberbo, pois exaltado continuou. Ao cabo de 12 meses, estando o rei passeando ali no paço real, disse o rei se exaltando acerca do seu poder, ou seja, se vangloriando: não é esta grande Babilônia que pela minha competência a mandei construir para a casa da regência, com a força do meu poder e para a minha magnificência? Talvez o rei tenha olhado para os belos jardins suspensos, uma das 7 maravilhas que estavam propensos a receber elogios, pois os mesmos eram imensos. Ainda estava a palavra na boca desse regente, quando veio do céu uma voz bem urgente, porque do céu vem o poder, lá onde mora o Onipotente. Então a voz disse ao rei que estava decretado que o seu atual reino seria dele passado, e que ele seria expulso e do meio dos homens tirado. Disse ainda aquela voz que o rei viveria entre os animais do campo e que capim comeria, e que por 7 tempos este então passaria. Mas a voz também lhe disse que quando o rei aceitar que o Altíssimo domina e a quem quer o reino dá, a sua condição de rei iria então lhe restaurar. E a sentença sobre o rei cumpriu-se imediatamente, e foi tirado dentre os homens esse mesmo regente, e como os bois comia a erva, assim tão precocemente. E derrubado o rei perdeu o seu lugar de majestade, e foi afastado de tudo no reino e na sociedade, pois uma doença mental tirou dele a sanidade. Assim como as aves e os animais também foram da árvore afugentados, isso então lhe sobrevém, pois os seus grandes, o deixando, não teve o apoio de ninguém. Esta é a sorte que ao soberbo poderá assim lhe surgir, pois o castelo da grandeza um dia há de ruir, deixando ali ele só, sem ninguém o acudir. Então ali ficou o rei naquele local estranho, tendo o orvalho do céu como a hora do seu banho. Era algo tão horrendo que não se tinha tamanho. Em sua grande loucura, pelos vieram-lhe aparecer como as penas da águia, com unhas estando a crescer, semelhante às das aves, é o que a Bíblia vem descrever. Mas no fim do período, ali num dado momento, levantando os olhos ao céu, eis que veio o entendimento ao rei Nabucodonosor, o qual estava num tormento. Então Nabucodonosor bendisse a Deus o Altíssimo, honrando e glorificando aquele que é santíssimo, o que vive para sempre, e disse estava certíssimo. E disse que o domínio do autor da criação é um reino eterno de geração em geração, e que os povos da terra diante dele nada são. Disse também que Deus faz conforme o seu agir, pois ninguém é capaz de a sua mão resistir. E lhe digas, que fazes? Foi o que veio admitir. E assim naquele instante voltou a dignidade ao rei Nabucodonosor, que retornou a majestade, pois foi Deus quem lhe deu por sua boa vontade. Pelos grandes da nação o rei então foi procurado, e sentando-se ao trono teve o reino restaurado, numa grandeza maior, conforme está registrado. E assim Nabucodonosor aprendeu a grande lição: as obras do Senhor Deus verdadeiras todas são, e que é Ele quem humilha os que vivem em exaltação.